Então, hoje eu começo esse vídeo sorrindo para falar sobre um tema que promove muita felicidade, mas que infelizmente é tabu para muita gente, por conta de religião, por conta de sociedade, de cultura, enfim, né? Existem muitos fatores, mas que faz parte da nossa saúde, da nossa vitalidade, que é libido feminina. A mulher deve sentir sim prazer sexual, por isso que é importante a gente até começar esse vídeo falando sobre isso. Muita gente acha que é normal a mulher não sentir prazer, e a falta desse prazer pode estar relacionada com diversos fatores. E, gente, pra gente identificar um tratamento que seja de fato eficiente para essa diminuição de libido, a gente precisa identificar quais são esses fatores. Por isso que é importante a gente falar aqui sobre os 5 principais fatores. Primeiro, gente, é carência nutricional. Muita gente não vê relação com carência de nutrientes com diminuição de libido. Mas, gente, se você não tem disposição para levantar da cama, para tomar banho, para se arrumar, para trabalhar, para fazer um exercício, para se cuidar, será que você vai ter disposição para fazer sexo? Qual a chance disso acontecer? É nula. E isso pode ter relação com carências nutricionais. Existem muitas vitaminas e minerais que influenciam ali na diminuição da libido feminina. Mas eu vou dar destaque para alguns, né? Porque a gente precisa classificar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então a primeira aí é zinco, magnésio, selênio, B6, ômega 3 e também, gente, vitamina E. Esses são os principais ali que a gente precisa dar atenção para a gente ter disposição, para a gente ter vitalidade, para a gente produzir naturalmente ali os hormônios, principalmente testosterona, porque alguns desses nutrientes está diretamente ligado com a boa produção desse hormônio que é muito a nossa saúde sexual. Por isso que é importante a gente avaliar esse paciente, a gente solicitar exames laboratoriais, a gente repor os nutrientes através da alimentação, mas se for o caso, se esse paciente não tiver essa disponibilidade alimentar, suplementar, porque a gente consegue reverter isso através da suplementação e alimentação. Outro motivo que influencia a nossa libido são os medicamentos. E aí eu dou destaque para os psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, por influenciarem, por exercerem ali um papel em sistema nervoso central. Eles podem diminuir ali o nosso apetite sexual. E isso, gente, muitas vezes a gente não consegue modificar através do medicamento, porque o paciente precisa daquele medicamento. E aí é o caso da gente utilizar fitoterápicos, da gente utilizar suplementos para a gente fazer com que esse paciente volte a ter desejo sexual. Além desses medicamentos, os antihipertensivos, atenolol, por exemplo, captopril, também pode diminuir em até 25% o nosso desejo sexual. E também, gente, as estatinas, medicamentos para diminuir ali colesterol, por exemplo, eles diminuem uma enzima que fica ali no fígado, né, que é a MG-CoA redutase, que além dela produzir o colesterol, ela também produz a coenzima Q10. Colesterol, gente, ele produz os hormônios esteroides, testosterona, progesterona, estrogênio. O papel do colesterol é esse, por isso que a gente produz, nosso corpo produz isso. Só que esses medicamentos, eles diminuem a produção do colesterol. A intenção é essa, e consequentemente a gente pode ter diminuição de libido. E além disso, como também diminui a MG-CoA redutase, também diminui com a enzima Q10. E a coenzima Q10 nos dá disposição. Por isso, quem toma estatina precisa suplementar com a enzima Q10, é obrigatório. E, consequentemente, gente, quem toma estatina pode ter diminuição de libido por conta disso tudo que a gente conversou. E, gente, o principal medicamento, a gente vai conversar aqui agora, por isso que esse vídeo vai ficar muito longo, é o anticoncepcional. Inclusive, quando eu ia fazer esse vídeo, uma paciente me mandou um áudio contando a experiência dela com o uso do anticoncepcional e ela disse que eu poderia utilizá-la, né, como exemplo aqui para vocês. No caso dela específico, ela começou a usar o anticoncepcional oral diário e aí ela já percebeu uma diminuição da libido, só que ela ficou com muita cândida de repetição e aí, consequentemente, a ginecologista migrou para um anticoncepcional de uso contínuo e aí a libido dela foi a 0. Gente, por que isso acontece, né, com o anticoncepcional? A intenção do anticoncepcional é evitar que a gente tenha aquele pico ovulatório, aquele pico de produção hormonal e causar uma estabilidade hormonal. E nós, né, como o nosso corpo é uma máquina incrível, nós fomos feitas sim para procriar também. O nosso período, né, de pico de produção hormonal, que é o pico ovulatório, é o período que a gente sente mais desejo sexual. E o anticoncepcional evita que isso aconteça. A gente não tem um pico de testosterona, principalmente, a gente não tem um pico de progesterona, de estrogênio, a gente não tem pico nenhum. E aí, consequentemente, essa estabilidade hormonal promove diminuição de libido. Por isso que os anticoncepcionais diminuem o nosso desejo sexual. Além disso, o anticoncepcional também aumenta uma produção de uma proteína chamada
chamada SHBG. SHBG, ela transporta os hormônios, e quanto mais alta essa proteína tiver aí no seu sangue, consequentemente, você vai ter menos desses hormônios livres, menos testosterona livre, e, consequentemente, você não vai utilizá-la para aumento da produção de libido. É por isso que o anticoncepcional diminui a sua vontade de fazer sexo. E, gente, é sério, diminui muito, não é uma coisa, é simples, né? Enfim, diminuiu, não. Só que o que acontece? A mulher acha que essa diminuição de libido é comum. Foi o tempo de relacionamento, é porque eu tô cansada, eu tô estressada. Associa vários fatores, mas às vezes é o anticoncepcional. E aí, é o caso da gente procurar uma médica, da gente procurar uma ginecologista e ver outras formas, outros contraceptivos sem ser hormonais. DIU de cobre, por exemplo. Enfim, a gente tem aí o método de Billis, por exemplo. Enfim, a gente tem outros recursos, o próprio preservativo, que podem ser utilizados como contraceptivos não hormonais e que fazem toda a diferença no aumento da nossa libido. E, gente, é incrível a diferença. Eu falo particularmente falando mesmo, sabe? Eu falo com propriedade, porque quando eu usava anticoncepcional, era horrível, realmente não tinha lubrificação, não tinha vontade, não tinha desejo sexual, eu tinha realmente essa estabilidade hormonal. E assim, depois que eu parei de utilizar, eu fiquei 3 meses sofrendo, porque como o corpo demora para regular esses hormônios, né, a gente sente os sintomas, a gente sente mais TPM, mais sangramento, mais acne, queda de cabelo, enfim, né, são vários ali colaterais, mas que depois desse período tudo regulariza. Em todos os casos, Laura, não, porque nós somos únicos. Por isso que a gente precisa procurar um médico para saber se de fato a gente pode diminuir aí ou parar ou trocar o método contraceptivo. É importante a gente ficar um período, às vezes, sem utilizar o medicamento. Isso os próprios ginecologistas recomendam para a gente regular um pouco os nossos próprios hormônios, porque a gente produz esses hormônios e depois de um tempo a gente volta ali a utilizar o anticoncepcional. E nessa pausa, muitas mulheres decidem, né, optar por métodos não hormonais, por conta principalmente desse aumento de disposição, diminuição de retenção hídrica, aumento ali da libido, enfim, né? São muitos fatores aí benéficos associados com a exclusão dos métodos contraceptivos hormonais. Gente, né, a gente falou aí sobre 2 motivos, a gente tem muitos outros motivos. O terceiro motivo é estresse, ansiedade, problemas associados com a nossa rotina que fazem com que a gente não tenha prazer, apetite sexual. Isso é muito comum. Nós, mulheres, né, a gente acaba relacionando a nossa vida sexual com o momento que a gente está. Então, se a gente estiver em um momento que não seja bom, que não seja proveitoso, a gente não vai ter desejo sexual. Por isso que é importante a gente buscar recursos para a gente conseguir lidar com esses problemas que a vida tem sem afetar a nossa saúde sexual. E o quarto motivo, gente, mas não menos importante, é também, né, o excesso de alimentos e de substâncias que são maléficas para a nossa saúde. E aí a gente inclui, né, alimentos industrializados, ricos em açúcares, que pode aí promover alterações da nossa saúde, pode promover alteração de insulina, resistência à insulina, que está diretamente ligada com o fato de a gente não ter desejo sexual, pode alterar ali o nosso corpo, né, a nossa gordura corporal. Isso também promove diminuição de libido, promove alteração também de absorção de nutrientes e também, gente, substâncias que fazem mal para a nossa saúde. Aí inclui as drogas e o álcool. Muita gente acha que o álcool, né, é algo que aumenta a nossa potência sexual. A gente diz, né, quando a gente bebe, hoje vai ter, hoje tem. Mas será que tem quando a gente chega em casa? Ou a gente deita na cama e dorme, vomita, enfim, faz um monte de coisa. Sexo ali é a última coisa, o último recurso que a gente vai fazer, né? A gente faz outras inúmeras coisas menos fazer sexo. A gente promete, mas não faz nada. Será que você concorda comigo? Algumas pessoas até, enfim, ficam com mais vontade, né? A gente não tá aqui generalizando, porque cada ser é único. Mas a maioria tem ali uma perda de apetite sexual com o consumo exagerado de álcool, né? Então, por isso que é importante a gente manter o consumo dessas substâncias, né? Principalmente de álcool e drogas, a gente sabe que deve evitar em qualquer caso, né? Mas no caso ali do álcool, consumir com bastante moderação. E os alimentos industrializados também. E, gente, o quinto motivo aí, né, mas não menos importante, é patologias. Então, existem doenças que podem promover aí diminuição de libido, como, por exemplo, a própria diabetes, por exemplo. Diabetes diminui ali nosso desejo sexual, a dislipidemia, a obesidade.
enfim, né, câncer, existem patologias que a gente tem aí, cursam com diminuição de libido. Por isso que é importante a gente identificar, a gente ver se é o caso, né, de suplementar, de usar fitoterápicos para a gente normalizar tudo isso. Então, sabendo a causa, a gente consegue ali achar o meio necessário para evitar tudo isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação e sobre também os fitoterápicos que auxiliam. Em relação à alimentação, a gente precisa consumir alimentos que são fontes daqueles nutrientes que a gente conversou lá no início, para a gente sentir aquele foguinho. Então anote aí na sua lista de compras, porque esses alimentos não podem ficar fora da sua alimentação. Então vamos lá, né? Vegetais verdes escuros, porque eles são ricos em magnésio. A gente precisa também de zinco, então a gente pode incluir aí ostra, que é uma excelente fonte de zinco. A gente pode incluir também, né, as leguminosas, né, feijões, lentilha, grão de bico. A gente pode utilizar também as oleaginosas, que também são ricas em selênio. E aí a gente dá destaque para a castanha do Brasil, castanha do Pará, que é muito boa para isso. Amendoim também, que é rico aí em vitamina E. Girassol, semente de girassol também é rica em vitamina E, então a gente pode incluir aí na nossa listinha de compras. Ovo, que também é uma boa fonte de vitamina B6, banana, que também é uma boa fonte de vitamina B6. A gente pode incluir também frutas e minerais, que são ricos aí em vitamina C, que tem aí vários nutrientes que são antioxidantes e anti-inflamatórios. E a gente pode incluir também o cromo. Onde a gente encontra cromo, a gente encontra aí em levedura de cerveja, a gente encontra em também, né, oleaginosas, em leguminosas, em feijões, por exemplo. Então essa é uma alimentação aí, né, ótima. Ovo de codorna, por exemplo, né, ótima para libido. Então coloque isso na sua listinha. No caso de suplementos e fitoterapia, isso vai depender de qual é a causa. Qual é a causa da sua diminuição de libido? É vitaminas e minerais? A gente repõe esses nutrientes. É medicamentos? Você pode parar de tomar esse medicamento? Se sim, você parando de tomar, você vai voltar com a sua libido. Se não, a gente precisa prescrever fitoterápicos que estimulam ali o seu desejo sexual, né? Para ver se melhora um pouco isso. E aí, quais são esses fitoterápicos? Os principais fitoterápicos que fazem isso. A gente tem o Long Jack, que melhora também, eleva, né, a nossa produção de testosterona, nosso desejo sexual. A gente tem a maca peruana, a gente tem ioimbina, que também faz isso. A gente tem extrato de sampalmeto, que diminui aí o SHBG, que diminui aí a aromatase. A gente tem também, por exemplo, crisina. A gente tem, enfim, né, a gente tem muitos fitoterápicos, mas vai depender de cada caso, vai depender do seu medicamento, vai depender se você pode ou não, né, utilizar esse fitoterápico por conta da sua patologia. Então a gente não tem um fitoterápico que sirva para todo mundo também não, a gente precisa avaliar. Ginseng coreano também é um estimulante sexual, é um potente estimulante sexual, mas não é recomendável para todo mundo. Se você tem algum problema cardiovascular, você não pode utilizar. Então por isso que a fitoterapia não tem como a gente falar, né, de uma forma assim abrangente, que sirva para todo mundo. A gente precisa realmente avaliar caso a caso. A gente precisa diminuir, gente, esse SHBG, essa proteína aí, né, para deixar essa testosterona livre, como a gente conversou. E o que diminui aí SHBG é diminuição de consumo de álcool. Álcool aumenta SHBG. Então a gente já conversou aqui sobre o álcool. Mas também, né, se a gente tem ali vitamina D suficiente, a gente diminui SHBG. Então a gente pode suplementar a vitamina D também. Suplementando magnésio, suplementando zinco, por exemplo, a gente também consegue diminuir aí SHBG. Então, a gente precisa trabalhar de forma realmente individualizada. E agora, gente, depois que a gente conversou tudo isso, né, porque o foco aqui desse vídeo é falar sobre a nutrição voltada para a saúde sexual feminina, para a libido feminina, mas eu não poderia deixar de falar isso que pode influenciar e que às vezes não tem nada a ver com tudo que a gente conversou. Primeira coisa é, né, às vezes você quer ter libido para agradar alguém. Não é para se agradar. Você mesmo não quer mudar. Você mesmo não quer buscar recursos. Mas você chega até um profissional falando assim: ah, eu quero ter mais libido porque meu marido está reclamando. Ah, eu quero ter mais libido para agradá-lo. Você não quer se agradar. E aí, como você acha que você vai melhorar dessa forma? Muito do nosso apetite sexual está relacionado com o fato do nosso emocional estar estável. Então, se você não quer ter saúde sexual, se você quer fazer algo como uma obrigação para agradar alguém, a chance de você ter êxito, né, nesse tratamento é mínima. Então, por isso que você precisa fazer por você. Você quer ter, de fato, uma saúde sexual boa?
Isso faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso bem-estar, mas você precisa querer e não buscar recursos para agradar alguém. E o segundo fato, gente, que enfim, né, envolve é a rotina, é a gente não fazer algo diferente, é a gente sempre estar na mesma coisa, na mesma cama, do mesmo lado, enfim, né? Tudo isso diminui o nosso apetite sexual, por isso que pra gente ter uma vitalidade, pra gente ter apetite sexual, a gente precisa buscar recursos que são diferentes, que fazem com que a gente se estimule. Então, leia às vezes um conto erótico, buscar um recurso, né, um brinquedo que seja, um lubrificante diferente, uma fantasia, uma dança, enfim, buscar recursos, gente. Isso é normal. Tem muita gente que não gosta, isso é estranho, não faz parte, enfim. Respeito aqui, tá, gente? Isso é só uma opinião minha mesmo. Mas, né, uma conversa com seu parceiro. Você dizer, né, o que você gosta pra ele. Porque às vezes você não se conhece, você sabe o que você gosta. Tem muita gente que nunca, por exemplo, muita gente que nunca teve um orgasmo na vida, sabe? Então, gente, vocês precisam se conhecer. Isso que a gente conversou aqui não tem relação com a nutrição. Isso realmente é algo comportamental que precisa ser trabalhado. E você precisa procurar os profissionais adequados para te ensinar, para melhorar, para ter de fato, né, uma saúde sexual satisfatória. E você também precisa fazer a sua parte, porque existem inúmeros recursos aqui na internet, existem inúmeros recursos aí. Existem recursos que você usava no início da sua relação. Você mandava mensagenzinhas carinhosas. Ah, Laura, mas eu vou mandar, ele não me manda. Começa por você, é você que está assistindo esse vídeo. Então a mudança, às vezes, parte da gente. Eles mudam também se a gente mudar. A gente precisa fazer também a nossa parte. É óbvio, né, que eu não tô aqui, tirando, né, ali o dever do homem ou a obrigação do homem, não. Mas se a gente não mudar, as coisas vão ficar da mesma forma, do mesmo jeito que a gente está vendo. Então busque recursos, converse com seu parceiro, sabe? Pesquise coisas na internet que vão apimentar a relação de vocês, um vídeo, um conto, um brinquedo, uma fantasia, como a gente conversou, existem muitos recursos. Mas, né, gente, a gente precisa querer. E aí eu tenho certeza que você vai ter uma vida sexual ativa, prazerosa e muito saudável, porque sexo é vida, sexo é saúde e ele faz parte, sim, da nossa vitalidade, da nossa saúde, da nossa vida. Então espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, é só vocês me mandarem, tá bom? Beijinho pra vocês.